Meus queridos, alguns dias atrás, acho que um mês ou dois, antes de nós, o pastor começar a trabalhar sobre essa temática da identidade, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, e num culto de domingo pela manhã, eu ministrei aqui baseado nesse livro que eu vou ler com vocês, em João 5, e o versículo 2 até o 7. Eu quero que vocês prestem a sua atenção. Não sou eu que vou falar, só serei um instrumento do Senhor sobre a sua vida. Você crê que Deus pode falar com você nessa noite? Amém? Vamos ler então. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, só 8, levanta-te, pega o seu leito e ande. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Meu Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E mais uma vez eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Me coloco, Senhor, à Tua disposição como vaso, para o Senhor usar da maneira que o Senhor quiser. De mim mesmo, Senhor, se esse povo esperasse algo, não teria como oferecê-los. Mas o Senhor que conhece cada um de nós, sabe da nossa real necessidade. Como o Senhor quiser, Senhor, fale em nossos corações, a começar pelo meu, Senhor. Fale com a Tua igreja da maneira que nos exorte, que nos ensine, mas fale conosco, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encontre corações abertos, corações aqui, Senhor, prontos para receber a semente da Tua palavra. E que essa palavra caia em terra boa, Senhor, e que ela frutifique sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Bem, essa é uma palavra muito conhecida de quase todos nós. Eu só falarei um pano de fundo. Esse homem, a Bíblia não fala se ele nasceu nesse estado paralítico ou se ao decorrer da sua vida ele ficou paralítico. Mas o que nós sabemos é que ele era paralítico há 38 anos. E esse tanque, o tanque de Betesda, na qual nós acabamos de ler aqui, mencionado na Bíblia, era o lugar da salvação, onde as pessoas que estavam enfermas, com dores, se reuniam para serem curadas. A Bíblia fala que de quando em quando, as águas do tanque eram agitadas pelo próprio Deus. E esse movimento das águas serem agitadas era o momento crucial da cura. E o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer que fosse a enfermidade. Eu fico imaginando o desespero, eu fico imaginando o alvoroço, porque a Bíblia fala que havia ali uma multidão de enfermos, paralíticos, coxos, cegos, enfim, doenças de todos os tipos. E quando as águas eram agitadas, eu consigo visualizar o alvoroço, o desespero que aquelas pessoas tinham, que acontecia naquele lugar para chegar até o tanque, porque era, meus queridos, a chance da vida daquelas pessoas, era a chance da sua salvação, deles serem curados das enfermidades que eles estavam ali nos seus corpos. E a Bíblia menciona então esse homem que 38 anos está à beira daquele tanque.
Bem, ele esperava há 38 anos, e acredito que tinha gente lá há mais tempo do que ele. E tinha alguns que talvez tivessem chegado por aqueles tempos, mas estavam ali, esperando o movimento das águas. Mas a angústia daquelas pessoas era tão grande, era tão tamanha, que sempre que eles queriam ir, os paralíticos queriam ir, outros chegavam na sua frente, mas era a chance da vida deles. Eles estavam ali, vendo, projetando o seu futuro, a salvação das suas vidas, bem ali, bem perto deles. Mas eles não poderiam experimentá-la. Estava bem diante dele, mas ele não conseguia experimentá-la. Eu imagino você ver a chance da sua vida, a chance de mudança para a sua vida, é a chance de você mudar de vez, ser transformado, e vem outra pessoa na sua frente e pula na sua frente e pega a sua vez. É frustrante, e eu fico imaginando que era exatamente isso que este homem estava experimentando. 38 anos esperando o movimento das águas, quando ele ia, não conseguia, outro ia na sua frente. E é exatamente isso que muitos de nós fazemos. A gente acha que está fazendo tudo para ser curada, tudo para ser curado, mas quando a água é agitada, a gente continua na beira do tanque. Como assim, Miriane? Se lamentando, reclamando, muitas vezes murmurando, e a gente não consegue alcançar aquilo que a gente projeta. Foram 38 anos na beira do tanque, foram 38 anos de chance de mergulhar e receber a sua transformação. E quando Jesus te faz a pergunta para aquele homem, a pergunta chave, a pergunta crucial, o que ele faz? Ele vem com desculpa. Poxa, não tem quem me coloque. Ah, mas hoje está frio, por que eu vou na igreja? Ah, não consigo, amanhã eu trabalho cedo, o culto termina 9 horas. A gente sempre tem uma desculpa, e a gente não alcança a transformação, a cura que a gente tanto espera. Este homem, ele era identificado não pelo seu nome. Vocês sabem qual é o nome dele? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele era o paralítico de... Como? O paralítico de Betesda. Não fala o seu nome, não fala a sua identidade. Esse homem nem nome a gente sabe qual é o nome dele. A sua identidade, ou seja, a sua deficiência, era a sua identidade, era a marca que ele carregava. Quantos de nós passamos por dores, situações difíceis, coisas que aconteceu na nossa vida, que abriu um rótulo dentro de nós, um buraco, uma lacuna, e essa dor vai crescendo, passa dia, passa mês, passa ano, e a gente fala sobre ela, a gente comenta sobre ela, e quem a gente vê, a gente fala sobre as nossas dores, fala sobre os nossos traumas. Daqui a pouco, a gente nem sabe mais quem é a gente mesmo. A gente é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente passa, é os nossos traumas que nos definem, porque a gente fica martelando, e a gente perde a nossa identidade. 38 anos carregava as marcas de uma ferida que, se talvez ela começou pequena. Esse menino, como eu falei, ninguém sabe se ele nasceu de fato paralítico ou se alguma coisa aconteceu, mas o que se sabe que 38 anos ele estava naquela condição. E quando tudo começou, posso imaginar na sua infância, os seus familiares o pegava, o carregava até o tanque, deixava ele ali,
Se alguém passasse e olhasse para a sua condição, talvez sentisse compaixão do seu estado e lhe desse uma esmola. Talvez alguém olharia para ele com um olhar de compaixão por causa da dor que aquele rapaz carregasse e desse uma esmola, uma roupa, alguma coisa, e talvez lhe ajudasse a entrar no tanque. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou-se 3 anos, e talvez os familiares já nem carregavam mais ele para o tanque. Ele ia se arrastando até o tanque, porque ele já tinha se acostumado com a dor que ele carregava. 38 anos indo até o tanque para ser curado. E a sua ferida que nasceu talvez pequena, uma palavra que te falaram, um olhar que te lançaram, uma perseguição que aconteceu na empresa, começou pequeno e foi crescendo e vai se agigantando dentro de nós, de forma que a gente perde a nossa identidade em Cristo. Ferida gigante que se torna tão presente na nossa vida. Aconteceu lá atrás, mas toda vez que eu falo sobre isso, irmã Miriane, é como se tivesse acabado de acontecer. Essas feridas profundas causam na gente o quê? Causa medos, medo de enfrentar, medo de falar, medo de pôr para fora, medo de procurar ajuda. O que causa essas feridas? Distorção na nossa autoimagem. A gente não se reconhece quando olha no espelho. Você olha no espelho, você já não reconhece quem você é. Você está perdido nas palavras que te falaram, você está perdido na situação que te aconteceu, e você já não consegue perceber quem você é. A Bíblia fala lá no Gênesis 1, que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E nós, por causa da nossa dor, deixamos de lado essa imagem de quem somos, filhas amadas, filhos amados de um Pai Todo-Poderoso. A gente tem medo do quê? De rejeições de amigos. Quantas pessoas foram rejeitadas dentro de casa, pelo marido, pelos filhos. E essas feridas só vão crescendo e nos rotulando, colocando em nós rótulos. Palavras que nos falam, que nos deixam para baixo, que nos causam traumas. Feridas que até o dia de hoje você não consegue esquecer. Mas hoje foi o dia que o Senhor preparou para nós olharmos para dentro de nós e entendermos que nós temos um Pai Celestial, que nós fomos criados à sua imagem. Não é aquilo que falaram sobre nós, não é aquilo que estão querendo nos rotular que nos define. O que nos define é que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que te formou, o que te criou, a sua imagem e sua semelhança. Aleluia! E o que a gente faz com tudo isso, pastora? Com toda essa dor, com todas essas feridas, com todas as dores que vem carretando anos e anos a fio. A gente faz o quê? A gente camufla as nossas dores. A gente coloca num cantinho lá, a nossa identidade já está misturada na nossa dor. A gente não sabe quem somos nós, porque a vida, ela não nos espera. Não espera a gente parar, olhar. Não, a gente coloca lá e vamos tocando o barco. Vamos empurrando com a barriga, como diz o ditado por aí. E as coisas vão acontecendo. O trabalho acontece, você tem que trabalhar para sustentar a sua casa. Você tem relacionamentos dentro da sua casa, com pessoas lá fora, que você tem que socializar. A vida não para, a vida vai acontecendo. E a dor e o trauma está guardado lá dentro. Em algum lugar você guardou dentro de você. Hoje o Senhor libera essa palavra sobre a sua vida. A sua dor não define quem você é. Você é uma filha amada, você é um filho amado de um Pai grande. Aleluia, abre os seus olhos, meu irmão. Não deixa essa dor te corroer. Não deixa essa dor te minar.
Abra os seus olhos e entenda. É preciso tirar esse curativo que você colocou nessa ferida que se instaurou dentro de você. É preciso tirar o band-aid que você colocou, porque você colocou um band-aid desse tamanho, numa ferida tão gigante. Parte dela está para fora. Tira o band-aid, tira esse curativo, porque hoje tem cura para suas feridas. Hoje tem cura para sua alma. E quem está falando isso não é a pastora Miriane, é o seu Deus que te conhece. Tira esse band-aid, tira esse curativo. Oh, aleluia! Você quer que Ele trabalhe nessa dor que está te afligindo? Tira o curativo, tira o band-aid, porque hoje Ele vai tratar nessa dor, nesse trauma aí, em nome de Jesus. Aleluia! Note que no versículo 3, o paralítico não estava só. A Bíblia fala que havia uma multidão de enfermos. É interessante como pessoas que passam por certos tipos de problemas só atrai pessoas que têm o mesmo problema. Você já percebeu isso? Pessoas que passam por um tipo de problemas, elas só atraem. Na psicologia, a gente fala sobre isso. Quando o psicólogo está passando por um certo tipo de dificuldade, seja na sua casa, em algum relacionamento, a pessoa que procura ele passa pelos mesmos problemas que ela está enfrentando. Então, é interessante isso, como a miséria, o problema, atrai miséria. Pode ver, onde tem uma pessoa em estado deplorável, tem mais pessoas ali junto com ela. Onde tem pessoas que só sabem reclamar, o que ela atrai? Pessoas que reclamam também. Pessoas que murmuram, logo ela procura adeptos que murmurem junto com ela. Quem sofreu rejeição, ela só encontra pessoas também rejeitadas. Daí você fala só sobre rejeição. Se você reclama, você encontra outro reclamão. E você só fala, só reclama, só murmura. Aí quando vai ver, a sua identidade está perdida nas suas reclamações, nas suas murmurações. Você se torna uma pessoa, o ditado que fala aí, mimizenta, só sabe reclamar, tudo que faz, ó vida, ninguém me vê, ó céus. O paralítico, quem me colocará no tanque? Eu não tenho ninguém. A gente só sabe reclamar dos nossos problemas, das nossas dores. A gente fica tão ocupado com as nossas reclamações, tão ocupado com os nossos lamentos, e se perdemos em meio a eles, em meio às nossas dores. Quando a própria cura, a salvação do nosso problema se apresenta na nossa frente, quando o próprio anjo que agitava as águas se apresenta e fala diretamente com a gente, será que a gente reconhece quem pode nos curar? Versículo 6 e o versículo 7. Jesus se apresentou para o paralítico. Será que ele reconheceu a voz de quem falava com ele? Nós procuramos nos remédios, nós procuramos nos curativos, nós procuramos nos paliativos sarar as nossas dores, curar os nossos traumas. Nós procuramos em terapias, não que elas não sejam válidas, são sim. Nós procuramos nos conselhos de amigos, dos vizinhos, a gente procura o pastor, a pastora, enfim, quando na verdade o paralítico deveria dizer o quê? Quando Jesus perguntou, queres ser curado? Ele deveria dizer o quê? Mais forte, somos um. Sim, quero ser curado. Mas ele estava perdido no meio das suas reclamações. Ele deveria ter dito sim, Senhor, eu quero ser curado, eu estou aqui. Mas na verdade não foi assim que aconteceu. O problema, a dor está tão enraizado na gente muitas vezes,
A Bíblia relata várias personagens bíblicas que não são reconhecidas pelos seus nomes. São reconhecidas por causa de quê? Das suas dores, das dores que eles carregam, dos problemas que eles enfrentam. Por que será? Porque nós não queremos ser transformados, mas nós queremos ser afirmados na dor que nós estamos enfrentando. Sabe o que a gente quer, Jean? Que as pessoas chegam assim: oh, pastor André, tadinho, né? O senhor está triste? Fica triste não, querido, vai passar. Só que as pessoas querem? Tá com dor, querida? Eu sei, é bem assim, ninguém te visita, né? O pastor não vai te visitar, a mulher dele, muito menos. As pessoas querem ser afirmadas nas suas misérias, nas suas dores. Quando Jesus se apresenta e pergunta para vocês, somos um, querem ser curados? Querem ser transformados? O que é que vocês têm que responder para o Senhor? Sim, Senhor, eu preciso ser transformada. Oh, aleluia! E um dos males da nossa sociedade, dessa geração, é a ausência da identidade. Eles estão perdidos, influenciados por qualquer ventos, influenciados por qualquer influencer. Cuidado que tem muito crente indo nesse embalo, viu? Cuidado. Sendo embalados por qualquer conversa, por palavras de afirmação, quando na verdade o que tem que te dar é um chacoalhão. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Você precisa de um encontro com Jesus. Você precisa ser transformada pela palavra do Mestre. É isso que nós precisamos, ser confrontados nas nossas dores, confrontados na nossa identidade, porque nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Eu vou falar de novo: você é criado à imagem e semelhança do seu Pai, não que o mundo fala que você é. Oh, aleluia! Somos mergulhados numa cultura fragmentada, repleta de referenciais que não dizem respeito à cultura do reino. E qual é a cultura do reino, irmã Miriane? Qual é, pastora? Fala aí. Que nós teríamos aflições, sim. Que nós passaríamos por problemas, sim. Que nós enfrentaríamos dias difíceis, sim, mas tem um grande diferencial. E qual é? No mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Você crê assim? Aplauda Ele. Hoje você escolhe. Hoje você vai escolher. Você quer ser conhecida pelo seu problema ou pelo seu nome? Como é que você quer ser reconhecida? Qual é a sua identidade? Como filho de Deus? Ou pelo problema que você carrega há tanto tempo? Há pessoas que sofrem e padecem de traumas, de coisas que aconteceram na sua infância, e que elas vêm puxando como um saco pesado, sabe, arrastando a vida inteira. Pessoas que na infância foram abusadas fisicamente, apanharam tanto de seus pais, que elas carregam esse trauma a vida inteira. São pessoas amargas, amarguradas, porque não querem largar o saco que está arrastando do trauma. Pessoas que foram abusadas dentro de casa, sexualmente, pelos próprios familiares, porque na grande maioria dos abusos infantis, é dentro de casa que acontece, estatisticamente falando, é dentro de casa, por quem deveria ser protegê-los, são os próprios que abusam.
Vai ficar trazendo esse saco, arrastando isso? Ou vai deixar hoje à noite aqui? Porque Jesus está se apresentando para você. Quer ser curada? Quer ser curado? Oh, aleluia! Eu sinto forte a presença de Deus aqui, queridos. Oh, aleluia! Esse homem estava habituado, acostumado a atrair perto dele pessoas que não queriam sua transformação. Pessoas que não queriam a sua transformação. Forte isso, né? É. Nem os de dentro da sua casa, porque só deixavam ele lá. Não ajudava ele a entrar no tanque. Aleluia. Olha que ele estava no meio de uma multidão, no alvoroço de pessoas, todos os dias, todas as horas, passava para lá e para cá, perto dele. Mas quando Jesus se apresenta, Jesus tem que fazer algo para chamar a sua atenção. Porque você está no meio desse problema, no meio dessa dificuldade, com tantas pessoas ao seu redor, que talvez não tenha esse olhar de misericórdia, de companheirismo, de amor pela sua vida, que passam, como passava aqui no tanque, para lá e para cá, e não se sensibilizam com a sua dor. Mas Jesus tinha que fazer algo para chamar a atenção desse homem. Na multidão que você está, você não consegue ver Jesus. Sua visão pode estar distorcida, ofuscada, mas hoje, queridos, é Ele quem te vê. Hoje é Ele que te enxergou. Aleluia. Ele foi lá. Não foi para aqueles tantos de pessoas que estavam lá, também por eles, mas por causa de um homem, um paralítico, que 38 anos estava na beira daquele tanque. E hoje o Senhor veio aqui liberando essa palavra por causa de você. Você, é por causa de você que Ele veio aqui liberar essa palavra nessa noite. Você recebe? Levante suas mãos. Adore o seu Deus. Porque hoje Ele me enviou aqui com essa palavra que vai transformar a sua vida, que vai curar a sua alma. Você recebe, somos um, celebre ao Senhor. Hoje o Senhor vai restaurar a sua identidade. Hoje Ele veio aqui por você. Quando aquele paralítico tira o curativo que estava sobre a sua ferida, quando ele reconhece de fato que o que ele precisa é de cura e não de pessoas que o coloquem perto do tanque, ele não precisa de pessoas que lhe dê esmola, ele não precisava de pessoas que lhe davam tapinha nas suas costas. Quando ele reconhece que ele precisa de Jesus, que ele precisa de um encontro verdadeiro com o Mestre, ele olha para ele, Jesus olha para ele e se interessa pelo seu problema. Hoje o Senhor se interessa pelo seu problema, pela sua causa. Você achou que estava esquecido, né? Você achou que o Senhor não estava mais te vendo? Tantos anos carregando essa dor, tantos anos carregando essa angústia. Oh, aleluia! Hoje Jesus chega para fazer uma revolução dentro de você, para restaurar de fato quem você é. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Pai. Não é esse problema, não é esse trauma que vai te parar. Você vai viver os propósitos que o Senhor tem sobre a sua vida. Você vai viver o propósito que Deus tem sobre você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus chega perto daquele homem, no versículo 6, Jesus não afirma seu estado deplorável. Jesus não fala e nem olha para ele com um olhar de coitadinho. Não reafirma quem ele é naquele estado, naquela condição. Poxa vida, meus queridos, foram 38 anos nessa situação e ninguém lhe ajudou. 38 anos. Mas Jesus vai logo e pergunta, ele faz uma pergunta direcional, fundamental, uma pergunta
óbvia. Mas por que então que ele faz uma pergunta tão óbvia para aquele homem? Por que será? Porque só assim, só dessa forma, o paralítico poderia olhar para Jesus. Quantas vezes nós estamos tão focados no problema que está na nossa frente? Quantas vezes nós estamos tão focados na dor que a gente carrega, que Jesus está falando e a gente não consegue parar para ouvi-lo? O Senhor tem que fazer como Ele fez com o paralítico de Betesda. Você quer ser curado? A pergunta é óbvia, mas só assim para o Senhor chamar a sua atenção nessa noite. Você quer ter a sua identidade transformada? Só assim para o Senhor chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Falando assim, você tira um pouco o foco da sua dor, porque você está ouvindo a voz do seu mestre. Mas mesmo assim, o Senhor perguntando para ele: você quer ser curado? A resposta dele foi mais um desabafo. Quantas vezes o Senhor está me usando o pastor André, pastor Zito, tantos homens e mulheres de Deus que vêm aqui e liberam a palavra sobre a sua vida. E você está tão focado no seu problema, tão focado, você só sabe se lamentar, desabafar. Sai daqui daquelas portas e continua a mesma choradeira. Hoje, em nome de Jesus, há um basta para essa choradeira, há um basta para esse desabafo, há um basta para esse problema. Em nome de Jesus, chega de falar ninguém me vê, chega de falar ninguém me ajuda, chega de falar por que não veio aqui, por que não foi lá. Chega, hoje é o próprio Jesus que se apresenta sobre a sua vida. Quantas vezes a gente não se permite ser curado? Quantas palavras liberadas sobre esse altar, e a gente não se permite ser curada na nossa identidade, mesmo quando Jesus fala conosco, porque só sabemos se lamentar, chorar, reclamar. Só retardamos as bênçãos que já estão liberadas sobre a sua vida. A gente retarda quando a gente murmura, a gente retarda quando a gente reclama. Mas nós temos um Pai que nos entende mesmo quando a gente está reclamando. Nós temos um Pai que não leva isso em consideração, porque ai de nós, se o Senhor levasse isso em consideração. Hoje, em nome de Jesus, querido, Jesus se apresenta sobre a sua vida. Jesus deu uma ordem no versículo 8, sobre aquela enfermidade, sobre aquele problema. E quando ele fala, quando ele libera a cura, algo acontece imediatamente. Não precisa de rodeios, não precisa de palavras bonitas, de firulas, não precisa nada disso. Quando o Senhor fala, está curado, imediatamente a palavra diz que ele se levantou e se colocou sobre os seus pés. Você recebe em nome de Jesus, o Senhor te cura desse trauma, o Senhor te cura dessa dor, e a cura é instantânea. Você crê em nome de Jesus? Aleluia, celebre ao Senhor, aleluia. Hoje tem cura para a sua vida, hoje tem cura para essa dor, mas para ela acontecer, tem que ter uma ação. A palavra de Jesus é liberada, a obediência é receber no seu coração a palavra, é guardar e viver o que está sendo liberado deste altar. Hoje, em nome de Jesus, você vai deixar de retardar a sua cura, as bênçãos do Senhor. Saia, meu irmão, minha irmã, desse estado de reclamação, de calamidade sentimental, que ninguém te vê, que ninguém te procura. O próprio Jesus está falando com você nessa noite. O seu passado não mais te define, o seu passado não mais diz quem você é. Em nome de Jesus, haja pela fé nessa noite,
Se levante, você é querida, você é amada do Pai. Não é o que a sociedade diz ao seu respeito, que você não é, que você não pode, que você não consegue. É o seu Pai que está te afirmando nessa noite: você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança, você é minha escolhida, você é meu escolhido, você é meu filho amado. Hoje o Senhor libera cura sobre a sua vida, cura sobre a sua vida sentimental, cura sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. Não mais aquilo que te falaram, mas sobre a palavra liberada sobre a sua vida. Hoje tem uma nova identidade para você. Aleluia! Você recebe isso? Aplauda ao Senhor. Você vai se levantar nessa noite do seu leito, e para que todos vejam que você foi curado, você vai acessar lugar que você nunca acessou antes. Você vai falar para as pessoas: foi o Senhor que fez na minha vida, foi o Senhor que curou a minha alma. Quando todos diziam que não, o Senhor liberou sobre minha vida uma palavra, e eu recebi na noite desse dia. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.